Passando a palavra para a irmã Maria. A paz do Senhor, irmãos. 兄弟姉妹、主の、平安がありますように。 Eu convido a todos a se colocarem em pé na leitura da palavra. 皆さんご起立いただいて、御言葉を読みたいと思います。 Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 18. 第2サムエル18章、第2サムエル Nós 18 vamos, 章。 nós vamos conversar um pouco sobre os pés que anunciam boas novas. 良いお知らせ、述べ伝える足のことをちょっと今日皆さんと話したいと思います。 Nós vamos ler o versículo 19, o 20, do 19 ao 23, e depois nós vamos ler o 27 e o 28. 18章の、最初、19節から23節まで読んで、その後、27から28節を読みたいと思います。 Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e denunciarei ao rei que já o Senhor vingou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: Vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se apressou, inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr atrás de Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu? Para que agora correria tu, meu filho? Pois não tens mensagens convenientes. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe disse, corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou Cusi. Versículo 27 e 28. Disse mais a sentinela, veja o correr primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei, esse é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás, e disse o rei, paz, e inclinou-se com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. 松浦さん日本語で読んでいただけますか？
Pai amado, mais uma vez na tua presença, nós suplicamos que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, como já fomos ministrados através do louvor, e que agora, através da tua palavra, possamos entender o teu propósito ao nosso coração nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. 神様、今日、もうこれからもう一度あなたの前に立って、続けてあなたの、聖霊様が私たちに、語ってくださるように、もう、賛美の中であなたが、私たちに、語ってくださり、これからも、メッセージを通して、御言葉を通して、私たちの心に、語ってください。主イエスキリストの前によって祈りいたします。アーメン。Amém. Os irmãos podem sentar. どうぞお座りください。Eu vou pedir a ajuda dos irmãos na leitura. A Yuri, pode deixar aberto a Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, o versículo 7. 皆さんにちょっと手伝聖書を読む、ために手伝ってお願いいたします。O Nakano-san, se possível, ele poderia ler depois da Yuri em Nihongo para nós? 中野さんの Ezequiel 33, エ 7. ゼキエル33章7節、最初ゆりさんが読んで、その後中野さん、日本語で読み。Gostaria de pedir para a Cris, se ela puder deixar aberto Isaías 61. で、クリスティーナさん、イザヤ書61章 do versículo 1 ao 3. 1節から3節。A Alissa poderia ler para nós em Nihongo? で、リッサちゃんは、その同じようにイザヤ書の61の1から3節、日本語で読んでいただきます。A palavra de hoje fala sobre os pés que anunciam boas novas. Eu deixei um pezinho ali que me traz muita alegria olhar para essa foto. 今日の御言葉の良いお知らせの伝える、足の話をします。Eu vou começar com um testemunho para nós podermos entrar na palavra. ちょっとその前に証ししたいと思います。Anunciar boas novas alegra o nosso coração. 良いお知らせが、私たちの、心に喜び満たされます。Quando eu estava internada no hospital, aqueles pezinhos ali é da Luana. Ela me visitava toda terça e quinta-feira. 私、入院してた時に、毎週火曜日と木曜日、マルアナと、お母さんが、見舞いに来てたですね。Não era permitido que eu recebesse visitas. Mas eu creio que por a Eriko-san, né? Claro que ela que levava a Luana a ser japonesa, ela passava e ia direto lá para o meu quarto. あまりその面会家族以外はあまり許可なかったけど、でもエリックとルアナがいつも面会にできたですね。E eu ficava olhando, eu conhecia a pressa dos passinhos dela para me ver. でいつもカーテンがあって、で下から見えるから足を見るとすごく私も喜んでました。E eu identificava quem me visitava justamente pelos pés. O meu filho, o marido, o pastor Celso às vezes, os irmãos que puderam me visitar quando foi permitido. で大体みんな私面会に来るときに大体そのカーテンから間から見て、その足見ると誰が来てるってもう大体分かってたですね。A segunda foto vai aparecer é uma senhora do hospital. Ela se chama Hirata-san. でその今の写真がそのおばあちゃんが平田さんって言いますが、彼女も私に面会に来てた。Eu tive a oportunidade de anunciar Jesus para ela.
で、彼女にイエス・キリストの、話をすることの機会が与えてくださった。E em poucas palavras eu expliquei que ela queria saber como que ela encontraria Deus que eu estava falando. で、短く説明して、どのように、今、あなたの神様に出会うことができますかって知りたかったですね。E eu falei para ela olhar para o céu, porque a palavra de Deus diz: os céus anunciam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E eu falei para ela que sempre que ela olhasse para o céu, ela ia lembrar que o Deus que criou todas as coisas também a criou e a amava. で、私が彼女に言ったのは、天を見上げて、見て、あなたが神様を知ることができるよ。その天地作られた神、創造した神である。で、またその神があなたを、作ってくださったって言いました。E depois eu pedi para o meu filho imprimir uma foto que eu tirei com ela, uma outra foto, e eu coloquei na foto: você é bênção de Deus, para ela levar embora e que ela lembrasse que Deus a amava. E esse boche que ela está usando eu fiz no hospital para ela, porque eu quis trazer a ela lembranças, que ela não lembrasse somente da Maria, mas sim que foi levada a ela uma palavra do Senhor. Não dá para ver, mas o chapéu está cheio de coração, de coisas que ela lembrasse algo referente ao amor. で、その後息子に写真をプリントして、で彼女にあげたなんですけれども、でその帽子も私入院している間に彼女のために作ってたですね。で、今写真に写ってないけどその帽子にハートとかいろんなものついてます。で、なぜなら彼女退院した後に、私のことだけ覚えるじゃなくて、私言ったメッセージを覚えてほしいためにいろんなものをつけて、でそれを見るときに見るたんび思い出すのはただマリアさんのことだけじゃなくて御言葉神様のことを、覚える思い出すために、作ったです。E ela, enquanto estava no hospital, todos os dias me chamava para fazer caminhada juntos. で、その入院してる間に毎日彼女と病院内にちょっと一緒に散歩に呼びに来たですね。E sempre que ela caminhava, ela dizia: eu vou na frente, você atrás. Então eu ia orando por ela, para que o Senhor tirasse ela logo do hospital, porque o hospital é um lugar muito triste. Eu queria que ela estivesse logo com a família. で、いつもその散歩をしているときに彼女が私前に行こうからあなた後ろに来てって言って、で、後ろから祈りで早く彼女、この病院から退院できますように、また、家族ともう一度一緒に、行くことができるように、いつもそのように祈りしてたですね。病院はちょっとねちょっとその環境あまり嬉しい気持ちいい環境ではないです。病院ですからね、病人いるところだからちょっとその重い空気があるですね。Eu pude falar com ela mais uma vez, porque ela voltou para me visitar, mas eu estava em isolamento, porque eu tinha pego o Covid, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor ficou no coração dela. その後彼女退院して、でもう一度彼女私に面会に来てたけど、ちょうど来た時に私がコロナになってて面会できなかった時だったですね。でその後彼女にも会うことはできなくて、
でも、確実に、彼女に、福音を述べ伝えたこと、御言葉を、彼女は覚えていると思います。A terceira foto. Vocês conhecem, né? Essa é a minha família, minha mãe, minha irmã mais velha, meu irmão caçula, esse é o meu irmão mais velho. Pastor Ricardo e a pastora Regina foram levar as boas novas para minha família no Brasil. で、今、そこが私の、お母さん、弟、お兄さん、irmã. A minha mãe é a primeira, a irmã mais velha a segunda. で、お姉さんと弟とお兄さん。で、皆さん、知っている、ヒカルド先生と橋野先生が、訪問に行ったですね、ブラジルにいて、会いに行ったですね。Vou deixar essa foto aqui. A importância de nós anunciarmos boas novas, porque a alegria da minha mãe de receber essa visita, eles testemunharem o que Deus tem feito na nossa vida aqui no Japão, em meio a um caos onde a minha mãe estava muito aflita por causa da minha saúde, foi muito emocionante para mim. で、ちょうど、その彼ら、ヒカルド先生と藤野先生、訪問に行った時に、お母さんがすごく、心がちょっと、落ち込んでたですね、心配してたですね。私のことで、ちょっと病気があるから、お母さんすごく心配してたね、私のことで。で、彼ら言って、神様がこんなことをしてくださっている、いろいろ明かしてくださったことで、お母さんが少し心を落ち着くことができて、感謝いたします。E agora nós vamos para a palavra. で、今、御言葉に入りたいと思います。Eu vou fazer um resumo. Esse momento em que a Aimaz quer levar a notícia era um período muito triste para o rei Davi. で、今、この話なんですけど、メッセージなんですけれども、この時ですね、ダビデ王がちょっと悲しい時だったですね。で、この2 Samuel, capítulo 18. Mas o versículo 18? 19. Esses nomes meio. Ahimatsu の、その子がメッセージを述べ伝えに行ったんですね。Nesse momento havia um conflito muito grande na família de Davi, onde o filho Absalão havia usurpado o trono. で、ダビデ王の家族の中で、争いがあって、アブサロムっていう息子がダビデの座席を取られた時だったですね。E quando os soldados saíram para a guerra, Davi falou ao comandante: tenha misericórdia do meu filho. Digamos, vamos usar o termo, pega leve com ele, não precisa matar ele. で、その、戦いがあって、で、ダビデ王の、船長か、その、軍の一番上に、ダビデ王が言われたですね、息子を、あまり、苦しまないようにしてくださいって言ったですね。Mas Absalão foi morto. しかし、そのダビデの息子がアブサロムを、殺されたですね。E naquele momento a guerra já não fazia mais sentido. Ela havia sido
vencida, o comandante do rei Davi, Joabe, havia vencido a guerra e a notícia precisava ser dada ao rei. で、そのジョアブっていうダビデ王の、まあ、軍の偉い人がその戦いに勝って、ダビデ王の息子の死んだですね。で、そのお知らせをダビデ王に伝えないといけないだったですね。Em meio ao caos, a notícia precisava ser dada. で、そのね、争いの中でこのニュースを知らせなければならないです。Só que havia, naquela época, diferença nos mensageiros. Existiam os mensageiros que levavam as boas novas e o mensageiro que levava a notícia ruim. で、当時ですね、良いお知らせと悪いお知らせを伝えるその人がいたですね。良い知らせ伝える人と悪いお知らせ伝える人もいたですね。E Aimaas era o mensageiro de boas novas e Cusi o mensageiro de notícias mais complicadas. そのアヒマースが良いお知らせ伝える人で、クッシュねが悪いお知らせ伝える人。Irmãos, naquela época da guerra, o mensageiro ele era ligeiro e o atalaia, quando observava, ele identificava pelo andar ou pela forma da pessoa correr. E quando o sentinela viu, Aimaas já avisou Davi. É Aimaas, eu conheço ele pelo jeito de andar. で、そのお知らせ伝える人が走り方とかみんな違ってたですね。で、そのアヒマースがの走り方がちょっと、こうだったで人を見るとそれがアヒマーツの走り方ですってもう分かるですね。で、その、19:20, quando ele leva as boas novas. O que ele pede? Ele vai a partir do 22. No 23. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. Disse Joabe, corre. で、その知らせを伝えるために、そのアヒマーツとクッシュが言ったですね。で、何でも、何のことでも私述べ伝えに行きますって。で、ヨアブが走れって言ったですね。Se os irmãos observarem aqui no versículo 19, Aimaas, ele procura o comandante e fala: deixa eu ir, deixa eu levar as boas novas. で、そのアヒマーツがヨアブのところに行って、私良いお知らせ伝えに行きたいです。私に任せてくださいって言った、お願いしたですね。O comandante já sabia que ele só levava boas novas e na mente do comandante não tinha nada de bom ali, mas o olhar de Aimaas era bom. で、そのヨアブが何の良いお知らせがないのに、で、ヒマーツが良いお知らせ伝える人だったら何も良いお知らせ伝えることないのに、でもそのアヒマーツの目が良いことしか見てない
人だったですね。 Então ele fala: fica aí, deixa que Cusi vai. E ele ainda fala: vai lá e fala tudo o que você vê. しかし、で、ヨアブが、いや、あなたがそこにいて、で、クッシュが、見たことを全部伝えに行ってって言われたです。 Mas aí Mas continua: não, deixa eu ir, deixa eu ir. O outro já tinha ido. しかし、E しかし、アヒマーツが、いや、私行きたい、行きたいって言われて、その前に、クッシュがもう、先に行ってたです。 aí o comandante não teve jeito. Então vai, você quer ir? Vai. E ele saiu correndo e ainda ultrapassou o que já estava à frente dele. で、アヒマーツが、どうしても行きたいって言われて、ヨアブが、じゃあ、走れって言われたですね。で、アヒマーツが走って、クッシュより、先に行ったですね。 Irmãos, é tão importante a escritura quando nós lemos, porque ela sempre deixa muito claro a posição de um servo diante do Senhor. Do seu Senhor, aqui biblicamente. Mas nós, como servos, também temos uma posição diante de Deus. で、聖書が、しもべの、しもべの、ちゃんと、した、姿勢とか自分の、しもべの、心がとても大切です。で、私たちも神様の御前で、どんなような態度をとっているかとても大切です。 Quando Davi soube que era Ahimaaz que estava chegando, logo ele falou: tem boas novas. で、ダビがアヒマーツが来てることをしてた時に、良いお知らせが来てるってもう分かってたです。分かってたって思ったですね。 E Ahimaaz foi muito cuidadoso e falou paz e falou para Davi: o Senhor já venceu a sua guerra. E Davi pergunta para ele: e o moço? Ahimaaz, sempre que eu leio, eu fico maravilhada que ele foi cuidadoso. Ele falou: houve um tumulto lá. Mas ele não falou para o rei que o filho dele estava morto. で、そのアヒマーツがダビデのところ来た時に、もうすごく気が使って、言葉を選んで、ダビデに戦い、その争いの報告をしたですね。ちゃんと、王が、落ち着くような、報告したですね。で、ダビデ王が、また息子のことを聞いたけど、いや、なんか争いがあったけど、わからないって言わなかった、死んだって言ってなかったですね。Mas logo em seguida, Cusi chegou e já falou: seja, quando o rei pergunta do filho, ele fala: seja como os teus inimigos. O rei entendeu que o filho estava morto e perturbou o coração. で、その後、クッシュが来た時に、クッシュが、また報告するですね。で、その報告が、あなたの敵のように、全部、負けた、あなたの敵、全部、滅びたっていう、多分知らせしたですね。で、その時、ダビが、もう、私の息子も、もう、亡くなったって分かったですね。Irmãos, vamos trazer para as nossas vidas agora uma reflexão. Quem nós estamos sendo diante de Deus? Os dois eram mensageiros do rei. Cusi, ele não era mau não, tá? Mas ele era rápido para as notícias ruins. E Ahimaaz, ele era mais sábio, ele pensava, ele preferia dar as boas novas.
で、como nós estamos sendo. 私たちにこの、出来事を見て、私たちに向かってどのように私たちがしているかって考えましょう。で、そのアヒマスが、大体いいお知らせを伝える人で、クッシュが大体悪いお知らせが伝える人で、どのように私たちがその、お知らせを伝えているか、報告しているか、考えましょう。Nós somos chamados hoje para anunciar as boas novas do reino de Deus para famílias que estão em meio a um caos, para a sociedade que está em meio a um caos, para fazer a diferença no nosso caminhar e ser identificado como mensageiro de paz. で、私たちも今、この世の中に、すごく、大変な時が通っている。その中で私たちが神様が、呼ばれて、私たちが平和の、お知らせを伝えるものと呼ばれているですね。Nós conseguimos identificar muito rápido uma pessoa que está caminhando triste, feliz, com pressa, cansado. Isso é muito fácil. Mas a pergunta é: como que nós estamos sendo identificados como igreja diante da sociedade de hoje? Quando nós caminhamos, um colega de trabalho ou num local, no hospital eu tive a oportunidade de falar muito do Senhor para as pessoas de um jeito muito simples. Mas os irmãos já pararam para pensar como tem sido o caminhar de cada um, levando as boas novas no mundo de hoje? で、この世の、今の大変な、時通っている中で、私たち、どのように、お知らせを伝えているか、教会として、どのようにその外が私たちを見ておられるか、皆さんがもう考えたことあるですか？どのように自分がその福音を述べ伝えているか、良いお知らせを伝えているか、ちゃんと伝えてますか？ Você pode pensar, mas eu não sei falar igual a tagarela da Maria. Eu não sei fazer o tocar igual o irmão Mário toca. Eu não sei fazer isso. Mas, irmãos, quem nos capacita e nos chama é o Senhor. E Ele nos capacita através do Espírito Santo. Ele vai te usar da forma com que você é, com os talentos que Ele te deu. Cada um tem uma forma de anunciar as boas novas. で、皆さんが、いや、私、マリアさんのようによく話できる人ではない。いや、私、マリさんみたいよく、音楽上手な人ではない。しかし、神様が、それぞれの、賜物として、使わせてくださる、力を与えてくださる神様です。だから皆さん、それぞれの、力じゃなくて神様の力によって、福音を述べ伝えることはできるです。Muitas vezes você vai ouvir vozes dizer, mas isso não é para você. Esse negócio de ir na igreja, esse negócio de anunciar Jesus, que tem paz, que paz? Que mundo é esse que tem paz? E você vai se posicionar como mãe Baás. Não, eu quero ir, eu quero levar a palavra do Senhor. で、その周りの声も時々、多く聞くこともあるかもしれない。いや、あなた、平安の、知らせってどこが平安がありますかって。あなた、平安って言ってるけど、どこも平安がないっていろんな声が聞かれるですね。でもちゃんとその時自分がちゃんと伝えたいことを自分で
しかり、いや、私、ちゃんと、伝えたいことあるから、自分がまあ、伝えに行くって、そのアヒマーツが、いや、知らせをダビデオに伝えたいって、そのように、まあ、姿勢を取らなければならないです。Eu vou pedir para a irmã Yuri ler para nós Ezequiel 33, versículo 7. で今、ユーリさんに、そのエゼキエル書33章7節に読んでいただきます。で、中野さん、同じように、エゼキエル書33章7節。その声を、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。Obrigado gozaimasu. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Foi o Senhor que nos chamou para sermos mensageiros, atalaia, aquele que leva a mensagem, que anuncia. E o Senhor é muito claro. Ele nos dá a palavra. Você não está falando nada de você mesmo. Você está vivendo e transmitindo. で、神様の御言葉はっきりしているですね。私たちが、まあ、神様の、見張り人として呼ばれているですね。で、自分のことを伝えるじゃなくて、神様のことを伝えることです。Os irmãos podem ler em casa com calma. Esse capítulo fala muito que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E também não se agrada que o justo diga, eu sou justo, eu posso pecar. Então, nós temos que estar sempre atentos àquilo que o Senhor tem para nós e anunciar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós através da nossa caminhada com Deus. まあ、あと皆さん、この書を読んでいただいてもいいです。で、まあ、神様がその悪い人の死喜ばないですね。で、また自分が神様の御前で、自分が正しいって思っている人もその自分が正しいって傲慢になって神様もそれが喜ばないですね。Mas que mensagem levar? A irmã Cristina vai ler para nós Isaías 61, e logo em seguida ali, sem Nihongo onegaishimasu. で、私たちどのメッセージを伝えなければならないですね。今、クリスティーナさんにそのイザヤ書を読んでいただきます。Glória a Deus. Irmãos, qual a mensagem que você tem levado dentro do seu lar, para sua família?
Qual a mensagem que você tem levado para o teu colega de trabalho? Para alguém que você encontrou, que às vezes você vê que está triste. E às vezes só de você estar do lado, ela olha e fala assim, tem algo diferente, parece que você está em paz em meio a essa confusão toda. A mensagem está aqui muito clara em Isaías, o dia aceitável do Senhor. Você leva paz para quem está em guerra, alegria para quem está triste, esperança para quem já perdeu todas. 兄弟姉妹、皆さん、どのメッセージを伝えているですか？家の中で、どのメッセージを伝えてますか？また、悲しんでいる人のためにどんなメッセージを伝えてますか？また、平安がない、落ち着かない人、の人にどのようにメッセージを伝えているですか？その隣にもし友人がいて、あなたを見て、あなた見るだけで、あなたのなんか平安、あなたの心が平安がありますよ、ありますねって感じる、ことを伝えているですか？ E hoje nós temos oportunidades de falar de Jesus através da internet, que é um instrumento que é usado para evangelizar. Nós temos oportunidade de falar de Jesus por onde nós passarmos, de uma forma em que você traz esperança, porque as pessoas hoje, elas estão extremamente amarguradas. E não é diferente daquela época que o Senhor falou com o profeta. Não é diferente da época que Aimaas levou mensagem para o rei. Não tem diferença, porque o mesmo Deus que operou lá é o que opera hoje. E mais ainda, nós tivemos no estudo bíblico que o povo que adora a Deus em espírito e em verdade somos nós. O Espírito Santo está conosco. Ele está nos conduzindo a anunciar as boas novas. で今私たち、生きている、時代も、ダビデ王の時代と変わらないですね。苦しい思いしている人、争いの中にいる人、いろんな今この時代も、いろんな、出来事の中に私たちも、置かれている、けど、私たちの神様が同じように、私たち昔ダビデ王の時代もその神今も同じ神様であることを、私たちと共にいるですね。さらに聖霊様が私たちに、力を与えてくださる、私たちと共にいてくださる、ことが、私たちが確認できます。E a palavra do Senhor para nós hoje é anunciar ao mundo que Jesus está voltando, que há sim uma esperança para esse mundo. で私たちが今日伝えなければならないことは、イエス様が再び来られます。でもう一度、周りの人たちに希望あるよってそのメッセージを伝えなければならないです。Assim como a Laura trouxe uma palavra de esperança para o irmão dela, nós podemos dar uma palavra de esperança para todos à nossa volta. Eu e o meu esposo conversando em casa, na situação que o tio estava, nós adoramos a Deus, porque nós tivemos muitas e muitas oportunidades de falar de Jesus para ele. E eu, apesar da tristeza, só um servo entende isso. A paz que a gente sente de saber que ele partiu com o Senhor. で、先ほどラウラさんもそのお兄さんのために良い、メッセージを伝えたですね。希望な、メッセージを、話してたですね。でまた私と主人が、そのおじさんの病気に戦っている間もいろんな機会があって、おじさんと希望のメッセージを伝えることができたですね。で私たちに神様が、平安を与えてくださったですね。おじさん亡くなっても
おじさんが主と共に、亡くなったことを、それが私たちの心に平和が与えてくださるですね。で、今この時代ですね、私たちいろんな機会があって、インターネットもあって、いろんな機会が福音を述べ伝える機会があるですね。Quando o pastor Ricardo e a pastora Regina foram na minha mãe, a minha mãe me ligou chorando, contando as boas novas que eles receberam. E eu glorifiquei muito ao Senhor, porque eles se esforçaram, tiraram um tempo precioso deles com a família ainda para ir lá, e somente Deus para recompensá-los. E, irmãos, a palavra do Senhor, ela não muda em nada. E em Apocalipse 22, o versículo 20, a palavra do Senhor diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. で、ヒカルド先生と藤野先生お母さんのところを訪問に行った後にお母さんが私に電話かけたですね。泣きながらお母さんが喜んで神様がしてくださっていることを、聞きましたよってヒカルド先生たちを通して、神様がしてくださっていることを、彼らがお母さんと、私の家族に、知らせたですね。で、彼らが時間を自分の、休み、自分の、家族と一緒にいる時間をそれ捧げて、私の、お母さんのところに訪問に行ってくださったことをすごく、感謝してます。代わりに何も支払うことはできないけど、神様だけ、彼らに、祝福を与えてくださるしかできないですね。Então vamos colocar as nossas vidas diante de Deus nesse momento, um período de oração, e vamos pedir para que o Senhor capacite o nosso caminhar, que nós possamos ser anunciadores de boas novas. Os irmãos baixem a cabeça, fale um pouquinho com Deus, o que nós temos anunciado. Se um enfermo chega, nós vamos dizer, ter uma palavra, você terá uma palavra de esperança. Uma família que precisa de oração, vamos orar por ela. Aquele que o Senhor colocar no teu coração, interceda, para que o Senhor possa nos capacitar e, através do Espírito Santo, nós possamos levar essa palavra do Senhor. で、黙示録に22章20節がこういうふうに言われている。これらのことを明かしする方が言われる。しっかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。これから、皆さんと一緒に祈り、したいです。自分が、神様の前に、自分がひざまずいて、心を、開いて神様に祈りして、くださることができるように。Fale com Deus agora. 神 Deixe と Ele 話 fluir し no く seu ださい。 coração. 神様があなたに、何を語っているか、心を開いてください。 Esse é o dia aceitável do Senhor para as nossas vidas. 今日は主の日です。 Ele vai transformar a tristeza em alegria. 悲しいを喜びに変わる。 E você vai anunciar as boas novas, cheio do Espírito Santo. あなたが福音を述べ伝える良いお知らせを、また聖霊に満たされて、福音を述べ伝えますように。 Eis aí o dia aceitável do Senhor.
choram e os contritos de coração, Ele vai te dar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, olhos de alegria ao invés de pranto. Eu vim, a voz do Senhor ouvi, os anjos anunciarem, senti a sua mão a me tocar, seu amor sobre o meu ser. Pai querido, nós adoramos o Teu nome, por este chamado que o Senhor tem às nossas vidas para levar as boas novas. Nós adoramos o Teu nome, Pai, porque esse dia aceitável chegou para nós e nós podemos dizer quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós e anunciar ao mundo o Teu amor, anunciar a esperança que Jesus está às portas e logo estaremos contigo para sempre, Pai. Nós adoramos o Teu nome, porque assim como a Aimaas levou boas novas, Pai, nós podemos neste mundo levar boas novas àqueles que necessitam de alegria. E através do Teu Espírito Santo, o Senhor tem nos capacitado, Pai. Te adoramos por este momento e colocamos o nosso coração à Tua disposição. Faz de nós, Senhor, o atalaia do céu, para que possamos continuar, Senhor, anunciando a esperança no mundo em que tem sofrido tanto, Pai. Principalmente esse país que o Senhor nos plantou aqui para levar a Tua palavra. Que através do nosso caminhar, do nosso testemunho, muitas vidas possam chegar-se à Sua presença, Pai. Nós Te adoramos por este momento, pela Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. 主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなた、今日私たちに、語ってくださった、御言葉を、本当に、これから、福音を述べ伝えることができるように助けてください。今日、主の日です。今日、福音を述べ伝えなければならないです。悲しんでいる人、たくさんおられます。絶望の中にたくさん人おられます。私たちがその人たちに希望のメッセージを伝えなければならない。あなたが、再び来られます。もう近いです。あなたが来られます。どうか主よ、私たちを助けてください。どうか神様、私たちがこの良いお知らせ、私たちがしておられるお知らせ、主イエス・キリストが救い主であることを、述べ伝えることができるように助けてください。どうぞ神様、私たちとして、あなたの、福音を述べ伝えることができるように、助けてください。感謝して、主イエスキリストの名前によって祈りいたします。アーメン。Amém. Que Deus abençoe os irmãos. 神様、皆さんの上に祝福がありますように。Hoje também nós temos a Santa Ceia, então vamos estar passando para a Santa Ceia. 今日生産式があります。これから
生産式を行いたいと思います。1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante.